versículos 14 até 22. Obrigado. Apocalipse, no capítulo 3, dos versículos 14 até 22. Hoje nós vamos ver Laodiceia, uma igreja a ponto de ser vomitada. Nós já vimos, irmãos, as igrejas do capítulo 2, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira. E no capítulo 3 nós temos apenas 3 igrejas, que são Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Na quarta-feira próxima passada a gente viu a fidelíssima igreja de Filadélfia, em que o Senhor se apresenta como aquele que tem autoridade messiânica. A porta que ele abre, ninguém fecha, e ele abriu a porta do reino. O Senhor profere para aquela igreja um elogio. O Senhor elogia sua perseverança na provação, apesar de ser fraca. Algumas fraquezas que foram mostradas. É uma igreja que não teve acusação contra ela, e há uma magnífica exortação a perseverar naquilo que foi realizado para Cristo. Hoje nós vamos à igreja de Laodiceia, e o texto diz assim: ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva: essas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras, sei que você nem é frio, nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio, nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: eu estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou-te este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor eu darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Curva sua cabeça por um instante. Pai, muito obrigado por essa porção da tua palavra lida. E nós queremos te pedir, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor a ilumine em nossas mentes, em nossos corações, e que haja mudança de atitude em nós. É assim, Pai, que oramos no nome de Jesus. Amém, amém. Irmãos, nós estamos vendo aí a igreja em Laodiceia. O texto começa: ao anjo da igreja em Laodiceia. A cidade de Laodiceia é interessante que você conheça. Por quê? Porque características da cidade de Laodiceia estão diretamente ligadas ao texto. Laodiceia foi uma igreja, aliás, a cidade de Laodiceia, me perdoe, foi fundada em 261 a 246 a.C. por Antíoco II e era considerada a cidade mais rica da Frígia, o local predileto dos milionários da época, de acordo com o doutor Hendrickson, que é um dos grandes estudiosos do Novo Testamento. Eu poderia até, numa pequena brincadeira, dizendo que das 7 igrejas, se esse circuito fosse nos Estados Unidos, era possível que estivéssemos em Beverly Hills. A Beverly Hills aí das igrejas da Ásia, aí a igreja de Laodiceia. Ela tinha
era muito conhecida por ser um centro financeiro. Os bancos da região, até em função do posicionamento estratégico, se localizavam, era um grande centro bancário. Ela tinha muita prosperidade financeira e comercial. Os estudiosos dizem, inclusive, que no ano de 61, essa cidade ela foi totalmente devastada por um terremoto. Aquela ideia das placas tectônicas atingiram muitas dessas cidades. E essa foi uma dessas cidades que foi atingida em 61. Só que, diferente das outras cidades que pediram arrego ao Império Romano para poder ser reconstruída, restabelecida, a cidade de Laodiceia disse, não, a gente vai reconstruir com o nosso dinheiro. Não pediu um centavo ao Senado. Eles tinham uma postura de autossuficiência. E essa igreja, Laodiceia, ela recebe esse nome, porque Laodiceia é o nome, não Laodiceia, mas Laodice, é o nome da esposa de Antíoco. E para homenagear a esposa, ele fez uma cidade. Quem pode, pode, né, irmãos? A gente homenageia com o que tem, né? Alguns dão flor, outros dão, né, um presente, né? Ele quis homenagear com uma cidade. Tem outros que fazem um templo, como tem lá na Índia, né? Ele homenageou com uma cidade. Agora, por incrível que pareça também, o nome Laodiceia, se você observar o nome escrita na língua original, no grego koiné, dá muito a entender a ideia de voz do povo. A cidade de Laodiceia, como eu falei, era uma cidade rica, um centro financeiro, e no comércio havia um produto que ela tinha domínio. Era a famosa lã negra. Então, dessas cidades, ela produzia uma lã negra que era invejada, exportada. E isso fez a cidade ser muito conhecida, além dos tapetes que ela tinha. Nessa cidade, tinha uma filial de uma escola de medicina que era ligada ao deus Asclépio, da mitologia que a gente já viu aqui, já falamos sobre ele quando estávamos falando sobre essa igreja. E lá havia essa escola de medicina e eles haviam estudado uma espécie de unguento especial e um pó chamado pó frígio, que misturado com outros ungüentos, com outras coisas que eles tinham lá, criava uma espécie de um colírio, que era a marca registrada dessa cidade. A lã negra, o colírio, o dinheiro, a opulência, tudo isso marcava a cidade de Laodiceia. Irmãos, eu não sei se vocês já perceberam isso. A igreja, ela responde quase que diretamente a características naturais das cidades. Vocês já perceberam isso? Tanto é, irmãos, que vale a pena, quando for fechar isso na próxima quarta-feira, fazer um estudo de fora, observando todas as igrejas de uma vez só, para que vocês percebam a amplitude disso. O jeito de ser da cidade influencia fortemente o jeito de ser da igreja. Isso é inevitável. E aqui, a coisa mais interessante da cidade de Laodiceia, e isso aí já é fruto de estudos mais recentes. É possível que você for estudar agora, não obtenha isso, mas já na Bíblia Brasileira de Estudo, recém-editada, com o texto Almeida, século 21, e o editor-chefe é o doutor Luiz Saião, ele colocou uma observação que já é fruto de estudos recentes. E aqui a coisa mais interessante de Laodiceia é porque perto de Laodiceia tem duas cidades. Uma cidade chamada Hierápolis e a cidade de Colossenses. E a cidade de Hierápolis, ela era conhecida por ter uma fonte termal, águas térmicas, carregadas de carbonato de sódio, que tinha propriedades terapêuticas, sobretudo propriedades dermatológicas. Uma água quente que saía dessa cidade e que passava por Laodiceia. E era próxima,
era próxima. E do outro lado estava Colossos, e Colossos era o contrário. A água que saía de Colossos era fria. Isso era fantástico para os viajantes daquela época, porque os viajantes vinham com os seus camelos, seus animais, passavam por Colossos, estava aquela maravilha, aí lá em Colossos eles iam, e água fria, bem gostosa para matar a sede dos animais. E essa água de Colossos também tinha propriedades terapêuticas. Só que, ao que parece, o curso natural dessa água, a passagem natural da água quente de Herápolis, passando em Laodiceia, fazia com que ela perdesse aquele potencial térmico inicial. Então, ela saía quente de Herápolis, mas ao passar por Laodiceia, ela perdia a sua força e ela passava morna. Passava morna por lá. Isso é muito interessante você saber, porque você vai ver que no texto, quando o Senhor Jesus faz uma descrição da igreja, ele faz uma descrição da igreja tomando como base aspectos da cidade. E a resposta que Jesus dá a essa igreja, inclusive ironiza aspectos dessa cidade numa aplicação em uma carta a uma igreja que não tem elogio. É uma igreja que só tem repreensão. Vamos lá, o texto diz assim, e aqui eu trouxe para vocês algumas informações atuais. Laodiceia não existe mais. Os escombros de Laodiceia estão na Turquia, próximos a uma cidade chamada Denizli. Isso aí é um aqueduto, um pedaço do aqueduto que conduzia as águas de Herápolis. Então ainda existem resquícios de aqueduto por lá. Aqui são os escombros da antiga Laodiceia, nessa cidade aí, Denizli. E diga-se de passagem, por incrível que pareça, ainda tem um bocado de banco por lá. Eu nunca vi. Das cidades que eu vi, eu acho que é pelo Google Maps, né? Google Earth, é que tem muitos bancos. Aí são todas ruínas da cidade de Laodiceia, que ainda se encontram lá. Vamos lá. Vamos à descrição que Jesus faz de si mesmo para essa igreja. Irmãos, ele diz assim: ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva, estas são as palavras do Amém, 3 características do Senhor. Do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. 3 características ligadas ao nome do Senhor. Primeira, o Amém. Irmãos, a ideia na língua original do Amém dá o sentido de edificar, de cuidar. E o sentido que chega até nós, de acordo com a teologia dessa carta e de acordo com a história teológica da palavra Amém, é aquilo que está bem firmado, aquilo que é positivo, aquilo que traz estabilidade. Amém, amém é em verdade, na língua original. O uso cristão da palavra amém acrescenta a ideia de que Jesus ele é o cumpridor fiel de todos os propósitos declarados do Senhor. Então, a palavra amém traz essa estabilidade, dizendo, eu sou aquele estável, aquele que cumpre promessas. Isso é reafirmado na segunda característica, quando ele diz, a testemunha fiel e verdadeira. Existem 2 palavras na língua original para o nome testemunha. A primeira palavra é o de testemunha no seu sentido visual, optimismo. O cara apenas viu alguma coisa acontecendo. A segunda palavra é a ideia de martírio, martirel, que ele não apenas vê, mas ele participa ao ponto de entregar sua vida, aquilo que viu, à causa. Não é à toa que a palavra martirel, verbo em grego terminado em epsilon omega, lhe dá a ideia de muitas palavras para nós aqui, como por exemplo, martírio, aquela pessoa que morre em função de uma causa. Então, o Senhor Jesus é aquele que ele é testemunha fiel, ele é o amém de Deus, testemunha verdadeira. Quero lembrar os irmãos, no Evangelho de João, no capítulo 14, no versículo 6,
que Jesus afirma sobre si mesmo ser o caminho, ser a verdade. Então ele é testemunha fiel, ele é testemunha verdadeira, ele é verdade imutável de Deus. E a última característica, ele coloca como o soberano da criação de Deus. Irmãos, quando ele coloca como soberano da criação de Deus, isso lembra muito a ideia de Isaías 65, onde essas três características estão ali colocadas. E faz menção não apenas à questão da criação no seu início, mas também à consolidação, à função, à funcionalidade dessa criação. Ele é o começo, ele é o fim de toda a criação. Como Paulo bem diz em Colossenses, por ele e para ele foram feitas todas as coisas, e nele encontra propósito. É interessante, irmão, sabe por quê? Porque para uma igreja autossuficiente, orgulhosa, uma igreja que era nada humilde, o Senhor se apresenta como aquele verdadeiro, digno de glória real e verdadeira, em contraste com a glória efêmera que havia na cidade de Laodiceia. Ele é aquele digno de honra, de glória. Ele é o amém de Deus, cumpridor de promessas. Ele é testemunha fiel, verdadeira. Ele não é apenas verdade ensinada, ele é verdade encarnada. A verdade que destrói, que desfaz os laços do inimigo construídos em mentira. Ele é o soberano da criação. Por ele, para ele, foram feitas todas as coisas. Glória a ele, pois, eternamente. Ele se apresenta como aquele que tem glória verdadeira. E agora vem, nesse mesmo texto, dos versículos 15 a 17, essa igreja ela não vai ter elogio, ela só vai ter queixa. E a queixa é a seguinte, preste atenção. Conheço as suas obras. Na língua original, mais uma vez, o verbo que é utilizado para conheço, não é aquela ideia de conhecimento só de cognição de mente, mas é aquela ideia de conhecimento empático, aquela ideia de conhecimento que a pessoa, ela se relaciona, ela de forma empática com o objeto, com a coisa com aquilo ao qual ela se propõe a conhecer, ela se dá, é um conhecimento empático diferente. Jesus diz, eu conheço as suas obras. Olha só. Sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, eu estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz, eu estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Irmãos, a grande queixa de Jesus contra a igreja de Laodiceia é uma coisa chamada letargia espiritual. A igreja não tinha fervor espiritual. Era uma igreja que não tinha problema em tese teológico. Você não vê aqui ataques de hereges, ataques externos, nem nenhuma coisa nesse sentido. Você não vê aqui nem tanto problemas de paganismo ou sincretismo, como vimos em outras igrejas ocorrerem. Problemas morais, debilidades morais banais, como a igreja em Corinto. Não, a gente não vê. Aqui a gente não vê influência de falsos mestres. Aqui a gente não vê questão de heresia. Aqui a gente não vê a questão do ataque do paganismo, da imoralidade, do engano. Não, aqui não... Nessa carta não existe menção de pessoas que são malfeitores, que pessoas estão perseguindo essa igreja. O que é que nós temos aqui? A vida espiritual da igreja, ela era morna, indefinível, apática, indiferente, nauseante. Era uma igreja acomodada. O problema dessa igreja não está ligado à heresia ou qualquer coisa teológica. O problema dessa igreja está ligado à apatia. Foi uma igreja que não conseguiu manter o braseiro aceso.
Irmãos, começar as coisas é fácil. O X da questão é manter. Eu dei de presente para minha sogra uma churrasqueira dessas gordinhas que a gente compra. Conversa de gordo, olha só como é. Eu dei de presente para minha sogra uma churrasqueira dessas gordinhas que a gente compra. E aqui e ali eu estou operando o churrasco no final de semana. E eu aprendi uma coisa, irmãos. Você quer um churrasco bem feito? Você tem que começar cedo. Não comece com meia hora pensando que você vai almoçar aquela carne com meia hora. Não cola, você tem que começar cedo. Primeiro, depois que você bota lá o tufinho com a coisinha que bota os primeiros carvãozinhos lá, que abana aqui, abana aqui, abana aqui, abana aqui, o fogo pega e dá trabalho. Ele começa a estralar, terec, 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 e você só ali, ó. Terec, 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 terec. Até que suba aquele braseiro, né? Aí você bota, aí começa a assar umas coisinhas ali e tal, não sei o quê, mais e tal. Só que não mantém não, meu. Tem que em determinado momento você tem que tirar tudo, ajeitar aquelas cinzas novamente, botar um carvão novo e começar, olha. Para você escutar o telec, 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 telec. Aí sobe novamente, aí quando você percebe, aí bota novamente, assim vai. E você faz isso várias vezes. Dependendo do que você for assar, da quantidade de carne, dinheiro que você tiver no bolso, né? É possível que você faça isso a manhã inteira. Mas qual é a realidade? Irmãos, manter a chama acesa dá trabalho. Do ponto de vista espiritual, irmãos, tudo aquilo que nós usamos, a fé, olhe, se você negligenciar as suas convicções e, sobretudo, se você negligenciar a sua vida devocional, tanto no seu a sós com Deus, quanto na reunião pública aqui, quando juntos estamos adorando ao Senhor, se essas coisas forem negligenciadas, você é como um carvão fora desse braseiro. É necessário, irmãos, em determinados momentos, como diz um hino antigo de um cantor pernambucano aqui, na época que eu estava na Assembleia de Deus, ouvia muito esse tipo de canção. É necessário, irmãos, é bater as cinzas mesmo, e botar lenha no fogo e tocar fogo mesmo, porque senão vai morrer. O tempo passa e aquilo que não recebe manutenção, a tendência é se esfriar. Não tem o que fazer, é muito simples. Outra coisa que eu quero dizer, e é interessante, está totalmente ligado a esse texto. Sabe o que é? Muitas pessoas dizem assim, o Senhor está dizendo que não tem que ser frio, nem tem que ser quente. Não, o X da questão, irmãos, não é ser quente, não. Jesus está dizendo assim, olha, vocês são indefiníveis. Por quê? Porque com água quente a gente faz chá, com água gelada a gente faz suco, mas com água morna a gente faz o quê? O que Jesus está questionando aqui é a inutilidade. E outra coisa, o texto não está associado às questões culturais. Não entenda você que ser quente aqui é ser pentecostal e ser frio é ser tradicional. Essas coisas não estão ligadas a isso. O texto não quer trazer essa ideia. Inclusive que muitas pessoas fazem o crente frio, o quente crente, não, aquele crente do fogo, aquele é do fogo, queima ele, Jeová. Não, a ideia não é essa. Não, aquele é frio. Não, a ideia não é essa. A ideia é da utilidade. Aquilo, a água morna que passava lá, era uma água inútil. Eles tinham que esperar esfriar para beber, ou então tinha que aquecer para utilizar, não valia de nada. Não tinha valor algum.
a não ser provocar vômito. O que está sendo questionado aqui, irmãos, é que é a utilidade, a igreja, a apatia da igreja de Laodiceia. Essa apatia não atendia nada, fazia com que essa igreja perdesse o seu sentido principal. E aqui eu gostaria de dizer uma coisa, irmãos, inclusive porque eu falei sobre fogo, sobre braseiro. Existem muitos irmãos que fogem do fervor espiritual, às vezes com medo de fanatismo. Deixa eu lhe dizer uma coisa, fervor não é fanatismo. Fanatismo é fervor irracional, estúpido. Um dos grandes homens da história da humanidade, no lado cristão, do cristianismo, um cara chamado Jonathan Edwards. Jonathan Edwards, ele escreveu um sermão. Esse sermão foi lido para líderes. Um sermão lido numa catedral, cuja iluminação não era boa. Ele leu o sermão. Mas a preparação espiritual de Jonathan Edwards para esse momento foi tão grande. Ele passou, dizem os historiadores, entre 2 a 3 dias de jejum e oração. E ele vai para o púlpito com um sermão para líderes. Uma igreja mal iluminada, num lugar frio, sermão lido. Ele leu o sermão. Mas a unção de Deus era tão forte nesse lugar, que as pessoas que ouviam esse sermão sentiram medo da ira de Deus sobre a vida dela, ao ponto de muitas se agarrarem com as colunas da igreja, com medo de serem punidas pelo Senhor. Eu acredito plenamente, meu irmão, não teve grito, acredito plenamente, não teve nada das pirotecnias que hoje a gente vê até em muitas igrejas. O que havia era entrega total. O que havia era intimidade. O que havia era convicção. O que havia era seriedade, era vontade, era atitude. E esse Jonathan Edwards, desse sermão, tem uma parte do sermão dele que ele diz assim: é preciso ter luz na mente, mas é preciso ter fogo no coração. A verdade de Deus é lógica no meio do fogo. Irmãos, nós não podemos ter medo das emoções. Se nós não entregarmos as nossas emoções ao Senhor, a quem entregaremos? Agora, deixe-me dar uma alerta sobre isso. Não podemos ter medo das emoções, mas nós precisamos ter cuidado com o emocionalismo. E, infelizmente, muitos trocam os pés pelas mãos e acham que o emocionalismo seria, em tese, aspectos dessa presença de Deus na vida das pessoas. E alguns cultos, acaba que a pessoa que muitas vezes está até ministrando ali na frente, se comporta como uma espécie de animador de auditório. Eu não sei se vocês já tiveram essa perspectiva, ou já olharam isso nessa ótica. Às vezes existem algumas reuniões que eu observo, as pessoas às vezes assim, fazem até uma espécie de um esforço, que é louvável, porque elas querem que a igreja, as pessoas possam interagir com o Senhor, possam adorar o Senhor, entregando seus corações, mas acaba sendo uma coisa muito contraditória para nós. Por quê? Porque fica como se fazendo um apelo para a gente buscar o Senhor dentro da casa do Senhor. Não sei se você está entendendo o que eu estou dizendo. Irmãos, essa deve ser a decisão mais lógica.
Quando a gente vem à casa do Senhor para buscar a face do Senhor, todo o nosso ser precisa estar ligado no Senhor. Isso é a coisa mais lógica e mais simples. Esse é o conceito mais simples de uma adoração verdadeira e íntegra. É quando a nossa racionalidade e a nossa vontade estão ligadas em Deus. Por quê? Porque é possível que as nossas faculdades racionais possam andar para um lado, e a nossa vontade possa andar para outro. Posso explicar isso para você bem direitinho. Converse com alguém que tem dificuldade com fumo. Chegue para ele e diga assim: você sabia que o cigarro traz mal para a sua saúde? Você sabia que ataca o seu sistema nervoso central? Você sabia que você está queimando dinheiro? Você sabia que o cheiro de nicotina fica na sua roupa? Você sabia que os seus dentes ficam podres, ficam sujos, ficam feios? O cigarro está acabando com você. Você sabia disso? O cara falou: eu sei. Por que é que você não larga? Porque eu não consigo. Ou seja, as faculdades mentais andam para um lado e as questões de vontade andam por outro. Ele não consegue. Você pode chegar para uma pessoa que tem dificuldade com álcool, você chega para ela e diz assim: meu irmão, tu sabia que o álcool está detonando o teu sistema nervoso central? Tu sabia que o álcool vai detonar o teu fígado, você pode ter cirrose hepática. Tu sabia que o álcool te destrói, isso é uma droga. Sabia que você, quando toma álcool, entra no carro, isso é uma arma? A pessoa pode responder: sim, eu sei. Mas por que é que você não deixa isso? Porque eu não consigo. Perceba, as faculdades de raciocínio andam por um lado, mas a ideia, a volição, a vontade anda por outro. Irmãos, me permita fazer essa aplicação, mas na adoração é do mesmo jeito. Não adianta, meu irmão, você vir para a casa do Senhor, no sentido de querer adorar o Senhor, de buscar o Senhor, se a sua vontade real e verdadeira é estar em casa, deitado, com o controle na mão, querendo assistir um filme no Netflix. Por quê? Porque as suas faculdades mentais dizem: você tem que ir para a casa do Senhor, você tem que ir para a casa do Senhor, você tem que ir para a casa do Senhor. É possível que dentro de você corra essa coisa: eu não sei. Não, eu tenho que ir para ser abençoado. Não, eu tenho que ir porque eu vou com fulano. Não, eu tenho que ir porque eu tenho que fazer isso. Não, eu tenho que ir porque eu sou líder. Se eu, como líder, se eu não for, ninguém vai fazer nada. Meu irmão, o Senhor está observando quais são as motivações que estão no teu coração. Ele te enxerga de uma forma profunda. Não tem como você enganar o Senhor. É um contrassenso muito grande, irmãos. Quando a gente vem à casa do Senhor, e aqui na frente, a gente vê, e assim uma batalha: irmãos, vamos levantar, vamos adorar, vamos fazer isso. Irmãos, isso é o óbvio. Vocês vieram à casa do Senhor para adorar o Senhor. Se você está aqui, a sua vontade é de estar em outro lugar, você pode enganar a gente aqui socialmente falando, mas não tem como você enganar Deus. O diagnóstico que ele faz é muito profundo. A gente consegue perceber aqui, pela igreja de Laodiceia e por aquilo que foi construído em outros lugares. Então existem pessoas que vêm à casa do Senhor por N questões. Mas eu gostaria de dizer, meu irmão, se a tua mente e a tua vontade estiver canalizada no Senhor, pode ter certeza, quando você começar a louvar o Senhor, a alegria do Senhor será a tua força. Quando nós adoramos a Deus, totalmente ligados no Senhor, de inteireza de coração e mente. Inteireza de coração e mente. E aqui a gente vê em Laodiceia uma igreja apática. Apatia. E aqui há teólogos que dizem o seguinte: um crente morno é pior do que um incrédulo frio. E a igreja em Laodiceia, ela tinha esse problema, apatia. As águas quentes. Irmãos, a água quente de Hierápolis curava o povo. A igreja é um lugar de cura. A igreja é um lugar de reconciliação, de restabelecimento, de encontro. O Senhor cura, águas que curam, que marcam.
Irmãos, água fria. A água fria é refrigério. Quando a gente passa por um lugar, por exemplo, se você estiver em Recife, ao meio-dia, no centro de Recife, naquelas ruas bem apertadinhas do centro de Recife, tipo Rua Direita, Rua das Calçadas, ali no comércio, sol de Recife, de meio-dia, 1 hora, de rachar o coco, não tem vento, sensação térmica igual a lá do deserto do Saara. O que você quer, meu irmão, num momento como esse, é uma água bem geladinha, é ou não? Irmãos, a água fria, ela dá essa ideia de consolo, de conforto, de refrigério. Você vai a uma igreja que, nas suas reuniões, ela nem promove essa reconciliação, a cura, a libertação desse Deus que instaura o reino em Cristo Jesus, e ela também não proporciona refrigério espiritual, essa igreja, ela perde o seu sentido. Nós levamos refrigério, o texto de Isaías diz, de forma muito clara, o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me ungiu para Então, irmão, essa verdade é verdade que cura. Essa verdade é verdade que traz refrigério. Uma igreja que nem cura e nem traz refrigério, nem leva libertação, que reunião é essa? É uma reunião social, como outra qualquer. E é isso que o Senhor questiona. E aqui outra pancada. Arthur Bloomfield, teólogo atual, ele diz uma coisa que eu já falei. É mais honroso ser um ateu declarado do que ser um membro incrédulo de uma igreja evangélica. A igreja de Laodiceia era uma igreja que vivia a hipocrisia como estilo de vida. Um fazer de contas. E é uma igreja que ela tinha problemas, mas ela não admitia ter problemas. Perceba aí no versículo 17. Você diz, eu estou rico, adquiri riquezas e não precisa de nada. Aí o próprio texto diz, você é que não reconhece. Aí dá 5 características de coisas que ela tinha. Uma igreja que era marcada pela hipocrisia. Ela dizia e pensava que era uma coisa, mas na prática, ela era outra coisa totalmente diferente. E não conseguia enxergar. Marcada pela arrogância, pela prepotência. Veja no início do versículo 17. Você diz, eu estou rico, adquiri riquezas, eu não preciso de nada. Autossuficiente, arrogante, prepotente. Aí, meu irmão, Jesus enquadra. Você, igreja de Laodiceia, você que está numa cidade rica, cheia de gente rica, e é possível que muitos desses ricaços até esteja aí dentro da sua comunidade. Primeira característica, você é miserável. Você, Laodiceia, que gosta das honras, pessoas ricas de honra, pessoas muito importantes, tal, vocês não são dignos de honra, não. Vocês são dignos de compaixão. Vocês de Laodiceia, que vivem no centro financeiro, diferente da pobrezinha da igreja de Esmirna, coitada, sacrificada, sofrida, diferente da igreja de Filadélfia, que era pequena, que tinha poucos recursos, que tinha pouca gente. Você diz, eu tenho recursos, tenho condições
Eu estou no centro financeiro, tem pessoas ricas aqui. Você é pobre. Terceira característica. Você, Laodiceia, que na cidade tem uma escola de medicina, que fabrica colírio, que é desejado por todo mundo, você não enxerga os seus próprios pecados. Sabe por quê? Você é cega. Você, Laodiceia, que tem a famosa lã negra, que faz tapetes e que faz roupas maravilhosas, saiba disso. Você está nua. Características muito pesadas. E aqui, irmãos, uma coisa. A questão do dinheiro. O amor ao dinheiro traz falsa segurança e falsa autossatisfação. Os irmãos de Laodiceia não souberam lidar com a prosperidade material. E aqui eu faço um grande alerta. Cuidado com a teologia da prosperidade. Irmãos, Jesus, chamando hostes pelo nome, Jesus chamou por nome duas hostes. Uma delas, uma reunião, a gente chama de patronímico, que foi legião. E uma delas foi Mamon, o Deus das riquezas. O único, como hoste de anjos malignos, que o Senhor identifica e mostra a sua força. Irmãos, não é à toa que, escrevendo para Timóteo, Paulo diz que o amor ao dinheiro é a raiz de toda sorte de males. Porque o amor ao dinheiro traz essa ideia de autossuficiência, de poder, de prepotência, de arrogância. As pessoas que baseiam a sua vida nesse tipo de coisa, igrejas e teologias que se baseiam nisso, são igrejas que às vezes têm esse sentido mais arrogante, mais prepotente. Agora veja a maravilha, versículo 18. Dou-te este conselho. A gente vê um Jesus digno de honra, digno de glória, digno de louvor, mas quando ele vai tratar, ele não trata dizendo, eu ordeno. Veja, o amor com que ele trata Laodiceia. Ele diz, eu dou a você um conselho. Que coisa linda, irmãos. Qual é o conselho? O conselho tem a ver com as características da cidade e da igreja. Compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Irmãos, que maravilha! Aqui a gente sabe, irmãos, que de forma muito clara o texto é uma metáfora. Eu quero lembrar a vocês que bênçãos espirituais não podem ser compradas com dinheiro. O Senhor Jesus, ele está dizendo, ao invés de você adquirir na sua autossuficiência, logo no início ele diz o seguinte, adquira de mim. Não é da sua autossuficiência, não é da sua arrogância, é de mim, ouro. Abra sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 1. Os versículos 3 a 9.
Deixa esse texto marcado na sua Bíblia, que é um texto fantástico. O texto diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultam, ainda que agora por um pouco de tempo devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra, quando Jesus Cristo for revelado. Mesmo não tendo visto, vocês o amam, e apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Esse é o ouro. Vamos às roupas brancas. As roupas brancas no texto. Jesus diz: compre de mim roupas brancas, para contrapor a lã preta de Laodiceia, para contrapor a lã preta do pecado. O Senhor diz: adquira de mim santificação, santidade, vestes de honra e de pureza. E por último, adquira de mim um colírio. Mas não é um colírio para curar junto com o pó frígio, não. É um colírio para iluminar os seus olhos, para que você veja a sua atual situação. Porque você é pobre, é cego, é nu. Não admite que tem problemas, mas tem. E só o Espírito Santo de Deus é quem pode lhe ajudar. Irmãos, a arrogância, a prepotência é uma das coisas que mais se disfarçam na vida do crente. Nós precisamos ter muito cuidado com a arrogância, cuidado com a prepotência. É possível, irmãos, que alguém aqui entre nós possa dizer de si mesmo o seguinte: eu acho que aqui não tem ninguém mais humilde do que eu. O arrogante pensa assim. A arrogância, a prepotência, ela entra de uma forma muito sutil. E muitas vezes só o Espírito Santo de Deus para nos mostrar o quão arrogantes nós somos. Não é à toa que um dos salmos, o salmista diz: Senhor, sonda e vê se há em mim algum caminho mau. Porque muitas vezes nós desenvolvemos na nossa alma esse tipo de comportamento e não percebemos. Eu já dei esse testemunho aqui várias vezes, não canso de dar, porque foi realidade em minha vida. Teve uma época que eu estava ajudando na convenção batista, fazendo planejamento estratégico disso, daquilo, ensinando no seminário, só pedreira, hermenêutica, homilética, teologia sistemática, não sei o quê, mais, tal. Em uma de minhas orações, Senhor, eu estou o cara, não estou não? Olha, indo para o estado, fazendo isso, fazendo aquilo, olha, bacana. Aí, como diz um colega meu presbiteriano, ocorreu-me aquele sentido. Ora como o salmista. E eu orei, irmãos, numa manhã. E o Espírito de Deus me mostrou coisas sobre mim. A começar pela minha arrogância, minha prepotência. Você é arrogante, você é prepotente. Eu só ando em trás de apagar fogo, não tenho carro do ano.
Eu sou arrogante em quê? O Espírito Santo começou a me enquadrar. Você é arrogante de títulos, você valoriza pós-graduação, você valoriza mestrado, doutorado, você valoriza isso, valoriza aquilo, valoriza isso, valoriza aquilo. Seu relacionamento com as pessoas muitas vezes é funcional. Verifique como é que o seu relacionamento com a família começou a mostrar, a fazer uma radiografia da minha vida. Irmãos, faça essa oração alguma vez na sua vida. Nós precisamos dessa radiografia. Esse tipo de pecado que Laodiceia está vivendo é um pecado que chega de uma forma muito sorrateira na nossa alma. E só o Espírito Santo de Deus é quem pode nos ajudar nesses momentos. Muitas vezes a pessoa vem e aqui em Laodiceia é fácil entender. Deus me ama, ó como eu sou ricão. Deus me ama, ó quantos bens eu tenho. Deus me ama, eu tenho tudo, posso fazer tudo. Eu não faço nada, eu compro. Vamos ajeitar a igreja? Bora. Não, pode deixar, eu compro. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Não, pode deixar, eu mesmo faço. Eu mando fazer, eu tenho dinheiro. E foi isso que aconteceu com essa igreja. O dinheiro tomou conta das convicções. O dinheiro estava no centro do coração. Mas o texto é forte. Veja o versículo 19. Um apelo. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Veja que Deus maravilhoso. Ele não ordena, ele dá um conselho. E em segundo lugar, ele diz, eu estou fazendo isso porque eu lhe amo. Antes de revelar o juízo, antes de colocar em prática o juízo, eu vou lhe vomitar. Antes disso, ele demonstra misericórdia. E diz, eu tenho misericórdia, te amo. Quero que você esteja no caminho. Por amor, eu repreendo. Por amor, eu disciplino você. Olha o apelo, versículo 20. Eis que eu estou à porta e bato. Irmãos, esse texto aí é para crente. Muitas vezes a gente utiliza nos nossos sermões evangelísticos, dizendo, o Senhor está à porta e bate, pode até ser usado como imagético, mas no texto mesmo, isso é para crente. Ele está dizendo a uma igreja, é uma igreja que Jesus está do lado de fora. Jesus está do lado de fora do coração das pessoas. Jesus está dizendo assim, olha, eu estou aqui, insistindo. Ele não ordena, ele aconselha. Ele não arromba a porta. Ele está lá, Ele está convidando. Ele não desiste, ele insiste. Eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, comunhão e reciprocidade. Comunhão. Eu entrarei e cearei com ele. Reciprocidade. E ele, intimidade, comunhão, reciprocidade. Esse versículo é para crente que tirou Jesus do seu coração e que colocou outras coisas como centro do seu coração e vive ritos religiosos vazios. Fechando, ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Ao vencedor, o quê? Uma promessa. O trono é símbolo de conquista e de autoridade.
Ele chamou a uma comunhão íntima na mesa. Mas essa comunhão íntima se transforma em honra pública, um trono. Do mesmo jeito que o Pai fez com ele, assim como eu também venci, sentei-me com meu Pai em seu trono, de forma posicional. Hoje, quando abrimos a porta para Cristo entrar em nossas vidas, nós recebemos a promessa de entrar na casa do Pai. Quando recebemos o Senhor em nossa mesa, nós recebemos a promessa de sentarmos junto com Ele no seu trono. Eu gostaria de ressaltar algumas verdades espirituais. Primeiro, Jesus identificou a falta de fervor. A igreja perdeu seu vigor, a igreja perdeu seus valores, a igreja tinha perdido sua visão, seu foco, a igreja tinha sido afetada nas suas vestimentas. Tudo isso o Senhor diz: adquira de mim. Irmãos, tudo aquilo que nós precisamos, nós temos. É o Senhor Jesus em nós. Segunda grande verdade, nós precisamos aprender a confiar no Senhor. Muitas vezes, irmãos, nós confiamos nos bens, nós confiamos nas nossas condições, nós confiamos na nossa organização, na nossa expertise, no nosso trabalho. Aí tenha cuidado. Cuidado com a autoconfiança, cuidado com a soberba, cuidado com a arrogância. Aí você pode pensar: pastor, isso não afeta a nossa prática, a nossa dinâmica. Não afeta? Eu vou lhe mostrar como afeta agora no final de semana. Nesse final de semana agora nós vamos ter um conselho masculino. No conselho masculino, existem pessoas que trabalham, existem pessoas que vão para participar. Para aqueles que trabalham, já tem deles que trabalham em vários concílios. Aí sabe o que é que recai muitas vezes? Não, eu já fui a vários. É sempre do mesmo jeito, é sempre da mesma forma. Não coloca a sua vida no altar, faz a atividade como se não fosse uma questão espiritual, faz mais pelo seu hábito. Deixe-me lembrar uma coisa para você, meu irmão. É uma batalha espiritual e forte. E muitos de nós, desde segunda-feira, temos vivido ataques diretos do maligno sobre nossa vida. Não, a gente já fez vários encontros de casais. Nós já temos os preletores, já temos as equipes, nós já fizemos isso, nós já fizemos aquilo. Irmãos, deixa eu lembrar uma coisa para vocês. Sem Jesus, nada nós podemos fazer. Não são as experiências de anos, mas é a vivência do dia a dia. É possível que nós possamos estar fazendo muitas dessas coisas baseadas no dia a dia da experiência, na prática, na vivência. Jesus está do lado de fora. Nós precisamos bater, aliás, o Senhor está batendo e nós precisamos abrir, ouvir a voz e permitir que Ele entre. 5 minutos debaixo da unção do Senhor vale muito mais do que horas e horas do nosso próprio esforço. Jesus pode fazer em 5 minutos o que nenhum de nós faríamos em 50 anos. Bote isso na sua cabeça. Não é a sua experiência, não é a sua mensagem, não é a sua posição, não é o seu jeito, não é o que você adquiriu, não é o que você estudou. Você só tem aquilo que Deus coloca nas tuas mãos como uma dádiva. E entenda isso com gratidão de coração. Entenda que você depende do Senhor para as menores coisas, até as coisas mais complexas. Sem o Senhor nada podemos fazer. Tenha cuidado com a autoconfiança, com a soberba, com a arrogância. Cuidado com o amor ao dinheiro. Existem muitas pessoas que estão buscando ao Senhor por causa desse tipo de amor em seus corações. E medem as pessoas em função disso. Se uma pessoa é bem-sucedida de dinheiro, é bem abastada, é porque Deus está com ela. A teologia da prosperidade mostra esse tipo de coisa assim. Não entenda isso dessa forma, não. Nesse modelo da teologia da prosperidade,
Jesus Cristo não seria um modelo. Jesus morreu na cruz do Calvário. Em determinados momentos, Jesus disse: os lobos têm covis, os passarinhos têm ninhos, eu não tenho nem botar a cabeça. Jesus não era arquétipo, não era modelo para a teologia da prosperidade. Mas ele é modelo de varão perfeito, digno de honra, de glória e de louvor. A morte e a vitória que ele obteve na cruz do Calvário, todo o poder foi lhe dado no céu e na terra. Irmãos, entenda, Jesus repreende e disciplina a quem ele ama. Se você está sendo disciplinado por Deus, na sua vida, na vivência, você percebe isso, em nome de Jesus, saiba, o Senhor está fazendo isso com você porque Ele lhe ama e Ele lhe quer ver bem no caminho certo. Por último, irmãos, o reino será consolidado. O reino que já começou será consolidado. Participemos efetivamente desse reino. A vitória é completa. Haverá um dia em que nós vamos estar com o corpo glorificado. Vamos estar face a face com o Senhor. E é isso, essa é a motivação que deve estar no nosso coração. Que o Senhor assuma o trono das nossas vidas de verdade. Amém? Me permita orar com vocês, vamos encerrar. Fique em pé em nome de Jesus. Me perdoe, irmãos, por ter passado esses 12 minutos. Pai eterno e santo, Deus poderoso, muito obrigado, Senhor, por esse momento. E nós queremos interceder da seguinte forma, Pai. Nós queremos te pedir perdão, Senhor, quando nós somos arrogantes e nós fazemos as coisas para ti, na nossa própria força, no nosso próprio eu, do nosso próprio jeito, porque no trono do nosso coração, muitas vezes somos nós mesmos que estamos sentados lá. Mas nesse momento, Pai, nós te pedimos perdão e clamamos, Deus, no nome de Jesus. Assume o trono do nosso coração, Pai. Assume as rédeas da nossa vida. Senhor, que cada aspecto da nossa vida possa realmente ser entregue nas tuas mãos, Pai. Pai eterno, eu quero colocar nas tuas mãos tudo aquilo que nós fazemos para a honra e glória do teu nome. Que seja feito para a honra e glória do teu nome. Que nós possamos orar como João Batista fez. Convém que o Senhor cresça e que nós diminuamos. Meu Deus, meu Pai, eu quero clamar, Senhor, por um reavivamento espiritual em nossa igreja. Senhor, estamos nessa batalha já faz um bom tempo, é uma igreja que tem 96 anos. Mas nós temos a humildade, Senhor, verdadeira de reconhecer que sem Ti nós não vamos a lugar algum. E nós precisamos do sopro do Espírito Santo em nós, para que as nossas cinzas sejam colocadas de lado e que esse fervor seja aquecido mais uma vez. Pai, aquece no nosso coração o fervor por Ti e pela Tua obra. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja sobre cada um de nós, hoje e sempre. Amém, amém. Queridos, Deus abençoe vocês. Olhe para o seu irmão ao lado e diga: vigia, vaso. Amém. Oi. Oi. O pastor Carlinhos falou que o material dele está aí na frente. E se você veio só com o cartão, está com o pastor Fábio, está com o Fabinho. E lá tem a maquininha. Se você está com seu cartão de crédito, nem se
preocupe, não vai doer nada. A maquininha está lá, você vai ser hiper, super abençoado. Leva o pastor Carlinhos para sua casa.